Bom, a partir de agora nós vamos falar de forma mais específica das transgressões disciplinares propriamente ditas, né? Então, o artigo 15 e 16 estão falando basicamente a mesma coisa. Transgressão é toda violação do dever, da ética e das obrigações militares. Então, o indivíduo que está dentro de uma organização militar, seja PM ou bombeiro, e ele comete uma atitude que você entende que ela é errada, muito provavelmente ele está cometendo uma transgressão disciplinar. Tá? Aqui no artigo, o artigo 16 diz a mesma coisa, mas de forma diferente, que são transgressões disciplinares sancionáveis, quer dizer, que podem ser punidas por essa lei, todas as ações ou omissões contrárias à disciplina e à ética militares dessas especificadas. O artigo 17 fala assim: a apuração da prática, da circunstância, amplitude e autoria, ou seja, a apuração da prática, a investigação, as circunstâncias em que tudo aconteceu, a amplitude daquela falta, o que ela vai ter como consequência, e a autoria, quer dizer, quem fez essa transgressão disciplinar, seguirá os ritos e procedimentos estabelecidos por essa lei. Então é esta lei que diz como que vai ser apurada, as circunstâncias, quem foi o autor, vai identificar e como que ele vai ser punido, na forma da lei. Então, se cair no concurso aí, é através do Estatuto Bombeiro Militar que estão previstos ritos e procedimentos processuais para a punição de um militar que cometeu transgressão. Não, não é o Estatuto que diz isso. Quem disse vai estar, quem regula isso, vai estar escrito isso no Código de Ética dos Militares do Estado de Goiás. Seguindo em frente, a gente tem a classificação das transgressões. A gente já viu isso na primeira aula do CEDIME. As transgressões são classificadas em leve, média e grave, né? De acordo com o que está previsto lá embaixo, e elas estão especificadas o que é qual. Você não muda de uma para outra. O artigo 19 diz o seguinte: a superveniência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, a gente vai entender o que são essas circunstâncias, não modifica a classificação da transgressão. Ou seja, se o militar ele atrasou para o serviço, é uma transgressão leve. Mas se ele já fez isso várias vezes, o fato dela estar sendo agravado, porque isso é um agravante, não vai dizer que essa transgressão deixou de ser leve e passou a ser média. Ela continua sendo leve, mas ela foi agravada. Tá? Então, se o cara ele tem um atenuante ou um agravante, não muda. Da mesma forma, se o cara cometeu uma transgressão média uma única vez, ele é um cara de ótimo comportamento, é um cara que não tem nenhuma outra prática na vida militar dele, essa transgressão não vai deixar de ser média e passar a ser leve, ela vai ser atenuada. E aí a gradação da pena vai ser mais leve do que deveria ser pelo fato de ser média. Tá? Como que a gente entende isso? Através da dosimetria da sanção administrativa disciplinar. A dosimetria é algo muito comum no direito, que é como você vai definir a pena. O juiz, quando ele termina o processo, ele vai definir uma pena, ele faz a dosimetria, de acordo com antecedentes, com a circunstância que foi produzida aquele crime ou aquela ação indesejada. Da mesma forma, aqui na administração pública. Então, primeiro, o artigo 20, diz que é sem prejuízo do artigo 37 dessa lei, quando julga o procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração de transgressões, a sanção administrativa deve ser dosada em duas fases. Então, sem prejuízo do que está no artigo 37 dessa lei. Vamos ver o que está lá no artigo 37 dessa lei. O artigo 37 diz o seguinte: que a decisão no processo disciplinar conterá a descrição da transgressão e outros detalhes, tal. Isso é bem processual. Relatório, fundamento, conclusão. Então, isso daqui tem que ser respeitado lá na frente, quando vai ser feita a dosimetria. Tá? É basicamente isso. O que a gente tem que entender? Que essa sanção ela vai ser dosada em duas fases. Quer dizer, numa primeira fase, num primeiro momento, você vai considerar antecedentes do transgressor, como é que é a vida pregressa dele, ele faz isso frequentemente ou não. Quais são as causas que determinaram isso? Ele fez premeditado? Foi porque numa explosão, num rompante? O que aconteceu? A natureza dos fatos ou atos que a envolveram, ou seja, vai estudar a fundo o que aconteceu ali para tentar identificar as motivações.
e as consequências que podem vir daquela ação. Quer dizer, aquela ação foi praticada no meio civil, onde centenas de pessoas viram, ou foi praticada dentro de um local privado, na presença de apenas uma outra pessoa. Isso quer dizer, qual que é a consequência mais grave da indisciplina? Aquela vista por muita gente ou por menos? Tudo isso é avaliado. Isso é a primeira fase. Por fim, nós temos a segunda fase, em que a pena vai incidir levando em conta causas de justificação, que é aquilo que vai impedir o cara de ser punido por ter feito aquela transgressão, ou as circunstâncias que atenuem ou agravem. Então, num primeiro momento, vai analisar todo o contexto em que ocorreu aquela transgressão. Analisado todo o contexto, entendido tudo que ocorreu ali, vem uma segunda fase, que é ver se tem alguma causa que justifica ou circunstâncias que atenuem ou agravem. Vamos entender isso agora direitinho? Como que a gente vai entender? A gente vai começar aqui no artigo 21, falando das justificativas, das causas que justificam aquela a transgressão cometida. Quer dizer, o cara cometeu aquilo, mas tinha uma causa, tinha um motivo, e isso vai impedir ele de ser punido. Tá? Isso é uma causa de justificação. Primeiro, na prática de uma ação meritória no interesse do serviço da ordem pública. Quer dizer, o cara descumpriu a regra para fazer algo excepcional, para salvar uma vida, para impedir um mal maior. Quando está em legítima defesa, ou de si mesmo ou de outras pessoas. Tá? Então o cara vai cometer uma transgressão, ele vai fazer alguma coisa que é contra o que está escrito no CEDIM, mas para legítima defesa ou de outra pessoa. Em obediência à ordem superior, que não era ilegal naquele momento. O cara cumpriu uma ordem, ele não consegue identificar se aquilo é legal ou ilegal, porque ordem ilegal não se cumpre. E aí ele vai e cumpre aquela ordem, e aquilo caracteriza uma transgressão. Só que ele está cumprindo uma ordem de superior. Esse caso aqui ele é mais complexo, mas diz o seguinte, no inciso 4, é uma causa de justificação compelir ou impulsionar ou imprimir ao subordinado cumprir rigorosamente o seu dever, em caso de perigo iminente, necessidade urgente, calamidade pública, bem como preservar a ordem e a disciplina. Já vou dar uns exemplos disso aqui para vocês. Por motivo de força maior, plenamente comprovada. Isso é muito típico do direito, que é o caso fortuito ou força maior. Tá? A gente já vai falar disso também. E por fim, no caso de ignorância plenamente comprovada, desde que não atente com sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. O cara, eu não sabia, eu não conhecia, mas se for uma coisa óbvia, se o cara fez algo contra a pátria ou ele praticou mal contra alguém e alegar ignorância, isso não existe. Tá? A casa e a casa. Vamos entender direitinho aqui, de forma mais clara. Eu preparei aqui um pequeno resumo, diz o seguinte. O que é a causa de justificação? E aí eu estou dando exemplos. A gente pode dar mais alguns exemplos agora. Primeiro, de uma ação meritória. Isso aqui é uma transgressão prevista lá, aqui embaixo, no próprio CEDIM. É uma transgressão violar, deixar de preservar ou afastar-se injustificadamente de local de crime ou de sinistro, por uma ação meritória. Você tem um local que está cercado, porque é um local de crime, ali foi isolado, a polícia fechou, por exemplo, uma cena de um assassinato. E aí, dentro dessa cena do assassinato, você está observando ali, você chegou no local, mas já está fechado, você percebe sinais vitais em uma das vítimas. Você rompe o lacre, adentra naquele ambiente e começa a fazer ali uma massagem cardíaca ou tomar providências para aquela pessoa ter os seus sinais vitais preservados. Você está entrando no local de crime que é preservado por lei, que pode atrapalhar, acabar com provas, mas você está numa ação meritória. Isso é muito comum. A gente chega em acidente em que tem pessoas mortas e pessoas presas nas ferragens. A princípio você não pode alterar aquela cena, mas não tem como. A gente acaba alterando tudo para retirar qualquer pessoa que esteja viva ainda ali dentro. Tá? O segundo caso, de legítima defesa. Isso aqui também é uma transgressão prevista. Qual é? Travar ou incitar discussão pessoalmente ofensiva, rixa ou luta corporal com outro militar. Você entrar em luta corporal é transgressão grave. Mas se for para preservar a sua própria vida, aquela pessoa vai estar armada e vai tentar te matar, ou está tentando machucar outra pessoa, e você interfere e entra em luta, você cometeu uma transgressão, mas você está justificado, depois do processo você não vai ser punido. Tá?
Terceiro, quando é para cumprir uma ordem superior. Vou dar um exemplo aqui de uma transgressão. Abrir ou tentar abrir injustificadamente ou sem autorização qualquer dependência de uma OPM ou OBM, Organização Policial Militar ou Organização Bombeiro Militar, fora do horário de expediente. Então tá lá um cabo durante o serviço, chega um subtenente para ele e fala assim: cabo, entra ali, vai lá naquela sala lá e pega um notebook que está ali dentro. Você vai lá, ela está trancada. Fala, o subtenente, a sala está trancada. Falou, não tem problema, arromba ela aí, porque amanhã eu vou explicar, vou justificar o que aconteceu para alguém. E você está tentando abrir um local que é proibido. Você cumpriu essa ordem de um superior. Ele pode até a motivação dele, ele precisa de algum material ou de alguma coisa que está ali, você arrombou, fora do horário de expediente, mas cumprindo uma ordem, e você não identificou aquilo como algo manifestamente ilegal. Se ele mandasse, você vai lá, abre a porta lá, arromba a porta e pega o dinheiro que está na gaveta lá daquela sala da tesouraria e traz para a gente. É uma ordem legal, você está roubando. Mas no caso, quando é uma ordem que você não identifica que ela não consegue identificar que ela é ilegal, você vai cumpri-la e a culpa não é sua, a culpa é do superior. Outra causa de justificação, que não deixa o militar ser punido. Compelir subordinado a cumprir o seu dever legal. Ora, diz aqui que é uma transgressão grave. Ofender, provocar, desafiar, desacreditar, dirigir-se, referir-se ou responder de maneira desatenciosa a seu superior hierárquico funcional por atos, gestos ou palavras. Se por um acaso, isso aqui também vale para a questão do subordinado. Se o subordinado, durante um incêndio em um grande galpão, por exemplo, está cheio de vítimas lá dentro, e o subordinado se nega a entrar lá, o seu superior pode usar de palavras mais fortes, de ofender e tentar ali para tentar compelir aquela pessoa a cumprir com a obrigação dela, que é adentrar lá, porque a nossa profissão ela é bem clara, é uma das poucas em que a gente prioriza até o sacrifício da própria vida. Por isso que a gente tem algumas coisas que as pessoas consideram como privilégio, como aposentar com 35 anos de serviço, hoje era 30, mas 35, enquanto as outras pessoas vão aposentar com 45, 50 anos de serviço, entre outras coisas. Então, por quê? Porque a nossa vida faz parte do nosso contrato quando a gente aceita entrar na instituição. Ela é uma moeda de troca que nós podemos lançar a mão para salvar outras pessoas. Tá? Então, se o superior ele força o subordinado a fazer alguma coisa, usando até de força física, de alguma coisa, para que seja cumprido por um bem justificável, tá? É causa de justificação. No caso de força maior, o bombeiro, ele tem aqui essa transgressão que é grave: soltar preso ou detido ou não concluir devidamente uma ocorrência sem ordem de autoridade competente. Você identifica um incêndio em determinado local, por exemplo, numa casa de prisão. Você chega para combater esse incêndio, tem pessoas trancadas dentro de uma cela, mas ali está pegando fogo e corre o risco do fogo chegar naquela cela. Se você arrombar a cela e deixar os presos saírem, por acaso eles fugirem, não tiver a segurança adequada, você não cometeu nenhum crime. A transgressão sua ela é justificada. Tá? Por quê? Era um ato de força maior. Eles poderiam morrer sufocados pela fumaça ou queimados. Você soltou os presos, mesmo que não houvesse alguém ali para falar assim, não, solta, foi uma decisão sua, ela se justifica porque é um caso de força maior. Força maior é quando você tem algo que vai acontecer e você não consegue evitar, mesmo você tendo ciência. Um exemplo, você sabe que teve um rompimento de uma barragem distante de você e que em 10 minutos aquela água vai chegar e vai levar tudo quanto é coisa que está ali abaixo, de pessoas a patrimônio. Você pode, por exemplo, arrombar uma casa e retirar o patrimônio de alguém e pôr para fora. Você está arrombando, você está cometendo até crime. Mas a força maior, você sabe que vai levar tudo ali, você está protegendo. Isso é força maior. Ignorância. Uma transgressão. Retirar ou tentar retirar de qualquer lugar sob administração militar, material, viatura ou animal, ou dele se servir-se indevidamente sem autorização do responsável. Se isso aqui é uma transgressão. Se o militar ele tem pouco tempo de serviço, aí ele vai sair de serviço, ele tem um lixo para recolher lá na casa dele e ele não tem uma pá. Ele pega uma pá lá do quartel, coloca dentro do carro e leva lá para a casa dele para recolher o lixo, na ignorância. Ele não sabia que não podia e não pode retirar material de dentro do quartel. Material de uso da fazenda pública é para uso da fazenda pública, é desvio de finalidade você levar ele para sua casa.
Só que ele vai falar e provar, olha, eu não sabia, o cara entrou agora, ele não tinha o pleno conhecimento, ele pode alegar ignorância, desde que tudo isso aqui, gente, seja comprovado. Mas ele alegou ignorância, pode ser uma causa de justificativa se, durante o processo administrativo, for confirmada essa ignorância. Seguindo em frente. A gente vai. Essas são as causas de justificação. Aqui no parágrafo único do próprio artigo diz o seguinte: não haverá punição quando for reconhecida qualquer outra causa de justificação ou excludente de licitude prevista no Código Penal Militar. Está só reforçando o que está acima aí, que se tiver escrito no Código Penal Militar também uma atitude que não foi descrita aqui, ela também é causa de justificação. Então, se a gente já tem as causas de justificação, identificou que o cara cometeu uma transgressão, não tem causa de justificação, ele vai ser punido. Beleza, agora a gente já vai avaliar, ainda na segunda fase lá da dosimetria, se tem circunstâncias atenuantes ou circunstâncias aqui atenuantes ou circunstâncias agravantes. Então, são circunstâncias atenuantes. O que é atenuante? Aquilo que vai aliviar a pena. O cara cometeu uma transgressão, mas vamos ver se ele é um cara que ele estava com o comportamento dele no excepcional ou ótimo. Isso vai diminuir o peso da pena sobre ele. Se ele tem um relevante serviço prestado, isso tudo registrado em ficha funcional. O cara tem vários elogios, trabalha super bem, e naquele dia ele cometeu um erro por impulso ou por não ter planejado direito suas ações, então isso vai atenuar. Quando a transgressão foi cometida para evitar um mal maior, quer dizer, não justificou o fato que ele fez, mas também ele estava evitando algo pior de acontecer. Ele evitou, por exemplo, ele recolheu uma viatura que estava no local inadequado, sem avisar o motorista que ele estava recolhendo, e colocou ela em outro local, porque ali ela poderia correr algum risco de incêndio, alguma coisa do tipo. Então, ele foi lá, não avisou quem deveria ter sido avisado, não justificou, mas foi para evitar um mal maior, vai ser atenuado. Ter sido cometido em defesa própria, de direito próprio de outra pessoa, desde que não seja causa de justificação. Então, o cara está defendendo a si próprio ou a outra pessoa, mas não é legítima defesa, tem risco iminente de vida. Poderia ter sido evitado, ele não evitou, mas ele estava defendendo a si mesmo, é uma atenuação. Falta de prática no serviço. O militar trabalhou a vida inteira numa guarnição de combate a incêndio, e aí ele é transferido para uma guarnição de resgate pré-hospitalar, APH, e no primeiro serviço dele ele deixa de mobilizar adequadamente uma pessoa, essa pessoa sofre uma lesão, e ela vai e processa e faz uma denúncia contra aquele militar. Ele errou, ele trabalhou mal, que é previsto no regulamento, contudo, como ele não tinha falta de prática, isso pode ser atenuante. E uma ação de solidariedade humana permanente comprovada. Exemplo, um militar, ele vê lá na porta de um quartel uma família que está moradora de rua, que está numa calçada, debaixo de uma sombra, vê criança e fica com dó. Ele vai lá no rancho, né, na cozinha do quartel, retira alimentos lá sem falar com ninguém e vai lá e entrega para aquela família uma comida para os filhos, para a criança. E alguém superior vê aqui e falou: oh, que legal, você fez isso. Você tem autorização? Não tem. Não pode. Que custa o cara ir lá conversar com o comandante da unidade ou com o chefe do serviço para ele tomar essa decisão? Ele fez por conta própria. É transgressão. A gente toma decisões no meio militar de acordo com a nossa hierarquia. Não adianta, um soldado não vai tomar uma decisão do comandante. Ele não tem nem tempo de serviço, nem experiência, na maioria das vezes, para tomar aquela decisão. Aquela decisão depende de muito mais coisas e tem alguém responsável por aquilo. Mas, como foi uma ação de solidariedade, plenamente comprovada, realmente o pessoal precisava, foi comovente, o militar fez de forma inocente, até no sentido de faltou um pouco de malícia, ok, processo, averigua, transgrediu, mas é um atenuante, tá? Agora, quais são as agravantes? Quer dizer, o cara cometeu aquilo dali e vai ficar pior porque ele tem um passado ruim ou algo que ele já fez dentro da própria instituição. Primeiro, ao contrário do atenuante de estar no ótimo ou no excepcional comportamento, o cara que está no mal ou no insuficiente comportamento é um agravante, quer dizer, a pena dele é aumentada. Enquanto lá na atenuante a pena é diminuída, aqui a pena vai ser aumentada. Se o cara ia ficar
3 dias prestando serviço de natureza preferencialmente operacional, ou seja, vai tirar serviço de graça para o governo, se ele está no mal, no insuficiente, ou se ele sofrer qualquer agravante, ele vai aumentando 4 dias, 5 dias, 6 dias, de acordo com a quantidade de agravantes. A prática simultânea ou a conexão de 2 ou mais transgressões. O que quer dizer isso? A prática simultânea é o cara cometer 2 ou mais transgressões ao mesmo tempo. Ou, no caso de cometer 2 que tenham conexão. Explica, Rafael. Prática simultânea. O cara chegou, deixou de ter uma boa conduta em um lugar público e depois ele chega atrasado no quartel. Ele estava dentro do ônibus, ele fica xingando as pessoas ali dentro porque o ônibus está demorando, e aí ele ainda vai e chega atrasado. O fato de ele estar chegando atrasado, são ocorrências simultâneas, tá? E a conexão? O cara, ele estava num lugar incompatível com o decoro da classe, por exemplo, o cara passou a noite inteira no prostíbulo, bebeu absurdamente, aí ele vai e chega atrasado. Ele chegou atrasado porque ele passou a noite num local inadequado. Enquanto lá naquele outro, ele xingou o pessoal, mas ele não chegou atrasado porque ele xingou o pessoal. Ele cometeu 2 práticas distintas. E aqui, no caso, ele passar a noite num local bebendo e chegou atrasado, aí sim, a causa dele chegar atrasado é porque ele estava num local inadequado. Então, assim, se o cara fizer isso, mais de uma transgressão ao mesmo tempo, é agravante, tá? A reincidência. O moleque chegou atrasado para o serviço, o bombeiro militar. Mas ele vive chegando atrasado para o serviço. Já é o 3º procedimento que ele responde pela mesma coisa. Chegar atrasado é uma transgressão leve, está prevista lá nas transgressões leves. Mas como esse militar já cometeu isso várias vezes, registrado, ele vai ter um agravante, a gradação da pena dele pode ser compatível com a transgressão média ou até grave. A transgressão não deixa de ser leve, mas a gradação da pena vai ser maior. O conluio de 2 ou mais pessoas, ou seja, quando 2 ou mais bombeiros cometem transgressões juntos, é agravante, porque um poderia ter orientado o outro a não fazer. Se a transgressão é cometida durante o serviço, e a maioria é agravante. Ter sido cometido em presença de subordinado, tropa ou em público. Quer dizer, se a transgressão foi cometida sem presença, sem testemunhas, ela é menos grave do que se ela é cometida na presença de pessoas. Ter abusado o transgressor de sua autoridade hierárquica, quer dizer, além de ter cometido a transgressão, ele utilizou do fato de ser uma autoridade, passou por cima dos subordinados nas decisões, às vezes até foi orientado por um subordinado a não fazer, mas fez porque quis, porque é mais antigo. E o pior de todos, por quê? Premeditação. Tudo isso daqui pode acontecer num impulso, num caso inesperado, num dia ruim. Agora, a premeditação não. Ela é um agravante muito ruim, porque a pessoa planejou, ela sabia, ela teve tempo de desistir, mas vai e executa. Aqui. Na aplicação de uma ou mais circunstâncias agravantes, quer dizer, o cara teve a reincidência e foi premeditado. A sanção disciplinar não pode ultrapassar o limite máximo do artigo 41, inciso 1, alíneas A e B. Puxa vida, o que é isso, Rafael? Explica isso aí pra gente. Na hora que a gente vai aqui no artigo 41, então o que diz aqui o artigo 41? Ele fala o seguinte: a aplicação da sanção deverá ser proporcional à gravidade da transgressão. Então, se o cara cometeu uma transgressão leve, ele pode ser punido com advertência ou com advertência até repreensão. Se é média, reprimenda. E se é grave, ele vai receber uma punição de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Aí o cara comete uma transgressão leve, mas ele recebeu tantos agravantes, que ele pode ser punido ainda com a reprimenda, que é referente à média, a transgressão dele é leve, mas com agravantes. Ou até mesmo a prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, que é para transgressão grave. Por quê? Ele teve vários agravantes. Contudo, segundo o que a gente viu ali naquele parágrafo,
esse aumento da pena não pode ultrapassar a prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Qual que seria a próxima punição? Seria a transferência a bem da disciplina, quer dizer, transferir o militar. O cara pode ir agravando até virar, no máximo, prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional. Agora, não pode virar uma transferência ou até a perda do posto da graduação e assim por diante. É isso que a gente está vendo aqui, que está explicando nesse parágrafo único aqui. Na aplicação de uma ou mais agravantes, não poderá ultrapassar as alíneas B e C, ou seja, a reprimenda e a prestação de serviço de natureza operacional. Seguindo, a gente tem aqui da sanção da gradação da pena. A gente viu das sanções lá em cima falando da dosimetria, como é que você vai dosar, como é que você vai identificar se o cara vai receber uma advertência, uma repreensão, uma reprimenda, quais são as circunstâncias, se tem alguma causa de justificação, se tem algum agravante ou atenuante. Feito isso, a gente vai vir aqui para o artigo 24, que a gente até já repassou ele, mas agora de forma mais específica, tá? Mais clara e mais concentrada, com mais detalhes. Primeiro, o artigo 24 diz: a sanção disciplinar é o objetivo fortalecimento da disciplina. Qual que é o objetivo da sanção, quer dizer, da punição? Fortalecer a disciplina, bem como o benefício educativo ao punido e à coletividade. Então, a punição ela tem dois efeitos. Ela tem efeito no punido, para que ele tenha o benefício da educação, para ele entender que ele não deve fazer aquilo, e a coletividade. Uma punição ela não serve apenas para quem foi punido, mas para aqueles que estão ao redor para entender. Olha lá, vale a pena ter um bom comportamento, porque quando a gente erra, a gente é punido. Ou então até coercitivamente, eu não vou fazer, porque senão eu vou ser punido. Tá? Então a sanção ela tem esses dois caracteres. Ela é educativa, ela cumpre uma função na pessoa que está sendo punida e também para a coletividade, para as pessoas, para os militares que estão ao redor. Nesse sentido, de forma mais simples, diz aqui: a sanção tem duas funções básicas, uma preventiva, o cara vai falar, eu não vou fazer, porque senão eu vou ser punido, e se eu fizer, ela é um caráter já repreensivo para quem fez, tá certo? Quais são então as sanções? A gente já falou disso, no artigo 25, a gente adiantou para não ficar confuso, principalmente para a gente falar das autoridades que têm direito a aplicar essas sanções. Então, as sanções elas são classificadas resultando do julgamento das transgressões, quer dizer, de acordo com a dosimetria, identificou que o cara é culpado, qual foi a transgressão, aí vai definir qual vai ser a sanção. E aí a gente tem quais tipos? Nós temos 8. A gente lembra lá que o governador é o cara que pode aplicar todas elas. Depois a gente tem na função dos coronéis, comandante-geral, secretário de Segurança Pública, aliás, secretário de Segurança Pública e comandante-geral pode aplicar até a 7ª, ele só não pode a perda do posto da patente, que é do oficial. Depois, os coronéis, aqueles que estão na função de coronel, eles podem aplicar até o item 5. E os comandantes de unidades operacionais, quer dizer, batalhões, companhias, eles vão aplicar até o item 4, que é a prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, tá? Beleza, Rafael. Vamos falar de cada um agora especificamente. O parágrafo único desse artigo 25, ele diz o seguinte, isso aqui, às vezes alguém está questionando o quê? Eu vou ter que, uma das punições a que o comandante de unidade pode, a última delas é prestação de serviço de natureza não operacional, quer dizer, eu vou trabalhar além do que eu trabalho e não vou receber por isso, mas isso é errado, as leis trabalhistas não permitem, blá, 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 blá. Ok, diz aqui o parágrafo único, a sanção disciplinar de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, quer dizer, trabalhar no dia da sua folga, será regulado por ato do comandante-geral e obedecerá aos princípios da dignidade da pessoa humana e de proteção ao trabalhador. Como assim? Vai respeitar o período do seu último dia de trabalho para que você tenha um descanso, para que você não trabalhe 20, ou 60, 70, 80 horas consecutivas, mas você vai ter que cumprir aquilo dentro de uma regra básica que vai preservar a sua pessoa, a sua dignidade, mas você vai sim prestar um serviço gratuito ao Estado, se você for punido com esse tipo de pena. Artigo 26. A sanção de advertência.
é a forma mais branda, mais leve de punir e, sempre que possível, deve ser precedida de processo administrativo, no caso do rito sumário. A gente vai ver logo depois. Então, a advertência, ela é quando o cara, só é passível quando o cara comete uma transgressão leve. E ela deve, dentro do possível, ter um processo, quer dizer, vai instaurar um procedimento, uma portaria, designa o investigador, o oficial responsável, ele vai ouvir testemunhas e tal, definir o que é leve, o cara é advertido. Mas é sempre que possível. Cabe à autoridade instauradora definir se ele quer ou não. Ele pode, utilizando os atenuantes do bom comportamento, de todas as causas, chamar o militar, conforme a gente vê aqui no parágrafo único, e fazer essa advertência verbal nele em um ambiente fechado ou até no ambiente público, com algumas regrinhas. Então, a advertência poderá, no entanto, consistir em uma admoestação verbal, quer dizer, uma advertência verbal ao transgressor, em caráter particular ou ostensivamente, quer dizer, na presença de outras pessoas. E assim, na presença de superiores ou entre os seus pares, ou se houver subordinados, ele tem que estar na tropa. O que é a tropa? É quando você reúne todos os militares daquele local, coloca eles em forma, do mais antigo ao mais moderno, sargento, cabo, soldados, e eles ficam em forma, na formação, em pé, na posição de sentido ou descansar. Isso é tropa. Tá? E aí, se você pode sim fazer essa advertência para o militar que cometeu aquele erro, na presença de tropa, vai falar para ele, fala, olha, fulano de tal, excelente militar, já fez isso, elogiado, mas cometeu essa transgressão, ela é leve, ele está sendo advertido aqui verbalmente nesse primeiro momento, se ela se repetir, poderá ser aberto um novo procedimento e tal. Então, a advertência é bem simples, e ela não necessariamente, ela não consta nos assentamentos pessoais do transgressor, quer dizer, na ficha individual, onde está lá tudo que o cara tem, os dados pessoais, o dia que ele entrou, quanto tempo de serviço, quando ele tirou férias, quantos elogios ele tem, quantas condecorações e também as punições. Lá vai ter o campo de punições. A advertência, ela não vai para os assentamentos pessoais, não vai para a ficha do agressor. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho, de todas essas tipos de sanções que o militar pode ser submetido depois de um processo administrativo, esta é a única que não vai para a ficha do militar. Todas as outras vão para a ficha ou para os assentamentos, que é a mesma coisa, tá? Depois disso, depois da transgressão, a gente tem a primeira que vai para a ficha, e a mais leve das que vão para a ficha, que é a repreensão. Ela deve ser precedida de processo administrativo sumário e constar dos assentamentos pessoais do transgressor, ou seja, vai para a ficha. Tá? E só pode ser aplicada às falhas de natureza leve. A reprimenda é a próximo tipo de sanção. Ela é aplicada nas faltas de natureza média. Deve ser anotado nos assentamentos do transgressor. A sanção de prestação de serviço de natureza preferencialmente operacional, destinada à aplicação nas faltas graves, deverá ser anotada nos assentamentos pessoais do transgressor. A sanção de disciplina de transferência a bem da ética e da disciplina deverá constar nos assentamentos do militar. E será aplicado ao militar da ativa que se tornar incompatível com a comunidade local em que serve. Ou seja, nas outras 3 sanções, aliás, o militar pode permanecer na unidade e na comunidade. Se foi tão grave a ponto de entender que ele não pode permanecer no local que ele está, que ele é incompatível com a cidade ou unidade, ele é transferido a bem da ética e da disciplina. O comandante de unidade pode fazer isso aqui? Não. O comandante de unidade, batalhão, ele pode vir somente até aqui, a prestação de serviço de preferencialmente operacional. Isso daqui ele vai passar para o superior dele, um comandante regional ou qualquer outra função que seja privativa de coronéis. O próximo, que é mais grave ainda, a exclusão a bem da disciplina consiste na perda da graduação da praça, importando em seu afastamento definitivo, devendo constar de seus assentamentos pessoais e estes arquivados
na corporação. Quando o praça da ativa ele é excluído da bem da disciplina, a gente já viu lá no estatuto e nas outras legislações, ele perde a prerrogativa de ser bombeiro, de usar tudo, e ele perde o seu salário, ele é excluído, ele é mandado embora, mas ele é efetivo. E é efetivo, mas esse é o processo no qual ele perde o seu emprego. A sanção disciplinar de perda do posto da patente é a mesma coisa do que a gente viu aqui em cima. Só que ao invés de praça, é para o oficial da ativa e da inatividade, na forma da legislação específica. Isso aqui é regulado pelo governador e, ao contrário dessa, ele também pega o oficial da inatividade. Mas qual a diferença? No caso dos oficiais da inatividade, conforme fala o parágrafo aqui, ou convocados para o serviço ativo, a aplicação da perda do posto da patente não alcançará os proventos, limitando-se às prerrogativas militares. Olha o quanto essa norma ela é dura para com a praça. Enquanto o artigo 31 fala que ele vai ter o afastamento definitivo, devendo constar de seus assentamentos pessoais, e ele fala que é da praça da ativa, para o oficial é praça ativo e inativo. Só que para o inativo, não, que bosta. Então, seguindo aqui. A exclusão a bem da disciplina, ética e disciplina consiste na perda da graduação da praça da ativa. Como é exclusão a bem da disciplina, o praça inativo ele não está mais no quadro, ele não tem como ser excluído. Então, vale só para o praça da ativa, importando em seu afastamento definitivo, devendo constar de seus assentamentos pessoais e esses arquivados na corporação. Nesse caso aqui, o militar perde todos os seus direitos, inclusive o salário. Se o cara for excluído da bem da disciplina, ele vai embora com a mão na frente e outra atrás. E para o oficial? Para o oficial, a sanção disciplinar de perda do posto da patente, quem aplica aqui isso é só o governador, destina-se, ao contrário das praças, aos oficiais da ativa e inativa. Enquanto quem pode ser excluído da bem da disciplina é só o praça da ativa, o oficial, ele também inativo, está sujeito a perder o posto e a patente. O que significa isso? Ele não vai poder falar que ele é tenente da reserva, capitão da reserva, e ele não vai poder usar a farda, ele perde o direito ao porte de arma e todas as suas prerrogativas previstas no estatuto. Tá? Só que, no caso dos oficiais da inativa ou convocados para o serviço ativo, quer dizer, aqueles que foram reconvocados e estão trabalhando até ir de novo para a reserva, a perda da aplicação do posto da patente não alcançará os proventos. Então, assim, o praça excluído é só o da ativa. O militar pode perder, o oficial pode perder o posto e a patente, tanto ativo quanto inativo. Só que a consequência para o inativo é que ele não perde o seu salário. Já o oficial da ativa também vai embora com a mão na frente e outra atrás, igual a praça. Tá? No caso de um militar contar com mais 20 anos de efetivo serviço, a sanção da exclusão a bem da disciplina, assim como a perda do posto da patente, poderão cingir-se, quer dizer, transformar-se apenas a perda das prerrogativas, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, nesse caso que a gente viu aqui, do artigo 31 e do 32, a praça excluída a bem da disciplina da ativa e o oficial da ativa que perdeu o posto e a patente, os dois perderão tudo, não terão direito a seus proventos, a seu salário, deixarão de ser militares. Mas se eles tiverem mais de 20 anos de serviço, excepcionalmente, eles poderão ir para a inatividade com o vencimento proporcional ao seu tempo de serviço. Como assim, Rafael? Eu não entendi. O militar, ele vai poder, é como se ele fosse aposentado compulsoriamente, mas há uma série de fatores para que isso aconteça. Primeiro, o oficial que for julgado incompatível com o oficialato,
ou profissionalmente indigno dele após sentença transitada em julgado do tribunal competente. O oficial ou a praça que se tornar incompatível com a função militar em razão de decisão judicial ou o seu ato tiver ocorrido durante o serviço. Para se enquadrar nesse artigo, o militar deverá ter conceito favorável de sua corporação. Ou seja, para que ocorra isso, o praça ou oficial com mais de 20 anos de serviço, que foi excluído bem da disciplina, ou que perdeu o posto e a patente, tem que ser nessas condições aqui previstas, e tem que ter o aval do comandante-geral. Se o comandante-geral falar, não, eu não quero que esse cara vai, porque ele é incompatível, ele causou muito problema, e ele justificar, não tem advogado, não tem juiz que vai aposentar o cara, porque a decisão administrativa ela é intocável por decisão judicial, a não ser que tenha ocorrido erros durante o processo. Mas a decisão não altera. Tá?